Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. Vem neste lugar, vem neste lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Olá, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará assistindo este vídeo ou ouvindo este áudio pelo WhatsApp, mas eu creio profundamente que há de tocar o seu coração, há de fortalecer a sua fé, há de impactar a sua vida. Sim, nós estamos retornando com um propósito em orações. Propósito esse falando justamente sobre fé. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que é natura. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Deixe que a palavra do Senhor fortaleça a sua fé agora mesmo. Hoje,
no 5º dia deste grande propósito. Trago para a leitura o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E a palavra diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, antes de iniciar, peço que você se desconecte de tudo. Permita que a palavra do Senhor adentre em seu coração e transforme a sua vida. Ora, a fé é. Este tema, muito importante para mim, sobretudo, é o pilar de toda a movimentação que nós lemos e cremos diante da palavra de Deus. Ora, a fé é. O capítulo 11 demonstra a natureza do único tipo de fé aceita por Deus e que triunfará na pior das situações. É uma fé que crê nas realidades espirituais, que leva à justiça, que busca a Deus, que crê na sua bondade, que tem confiança na sua palavra, que obedece aos seus mandamentos, que vive segundo as promessas de Deus, que rejeita o espírito deste presente mundo mau, que busca um lar celestial, que abençoa a geração seguinte, que recusa os prazeres do pecado, que suporta a perseguição, que pratica poderosos atos de justiça, que sofre por amor a Deus e que não volta àquela pátria donde havia saído, isto é, do mundo. Veja bem, meu irmão, minha irmã, eu trago um conceito. Não é um conceito de estudo para somente ouvir, mas para praticar. Eu trago para você 4 verdades. Preste atenção. O conceito de fé no Novo Testamento abrange 4 elementos espirituais. Primeira nota: fé significa crer e confiar firmemente no Cristo crucificado, ressurreto, como nosso Senhor e Salvador pessoal. Importa em crer em toda a oração, ou seja, entregar a nossa vontade, a totalidade do nosso ser a Jesus Cristo, tal como Ele é revelado no Novo Testamento. Segunda nota: fé inclui arrependimento, isto é, desviar-se do pecado com verdadeira tristeza e voltar-se para Deus através de Cristo. Fé salvífica é sempre fé mais arrependimento. Terceira nota, nota de número 3. A fé inclui obediência a Jesus Cristo e a sua palavra, como maneira de viver inspirada por nossa fé, por nossa gratidão a Deus e pela obra regeneradora do Espírito Santo em nós. É a obediência que provém da fé. Logo, fé e obediência são inseparáveis. A fé salvífica, sem uma busca dedicada da santificação, é ilegítima e impossível. Nota de número 4. A fé inclui sincera dedicação pessoal e fidelidade a Jesus Cristo, que se expressam na confiança, amor, gratidão e lealdade para com Ele. A fé, no seu sentido mais elevado, não se diferencia muito do amor. É uma atividade pessoal de sacrifício e de abnegação para com Cristo. Segundo, a fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador é tanto um ato de um único momento como uma atitude contínua para a vida inteira que precisa crescer e se fortalecer, porque temos fé numa pessoa real e única que morreu por nós. Nossa fé deve crescer. A confiança e a obediência transformam-se em uma fidelidade e devoção.
Nossa fidelidade e devoção transformam-se numa intensa dedicação pessoal e amorosa ao Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, neste exato momento fazemos um convite para que você ore pedindo auxílio ao Espírito Santo para que o faça discernir espiritualmente tudo o que você irá ouvir e realize uma transformação em sua mente e, consequentemente, em sua vida, a fim de que você esteja ainda mais próximo do cumprimento da vontade de Deus. Sugiro que você, meu irmão, minha irmã, ore assim: Espírito Santo, eu libero agora o meu coração para que o Senhor tenha livre acesso para me ensinar sobre a verdade. Ajuda-me a compreender tudo que irei ouvir, para que haja uma transformação em minha mente e em minha vida, pois eu quero cumprir a sua vontade. Ajuda-me a concentrar-me nesta leitura, neste áudio, neste vídeo. Peço isso em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não sendo repetitivo, mas eu trago o tema-chave em uma outra versão. O que é fé? Deus nos ensina por meio da Bíblia o que é fé na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a base, o fundamento das coisas que você espera e a prova e a confirmação daquilo que ainda não se realizou na sua vida. Mas por fé, você consegue ver acontecendo. Nas nossas vidas, algumas e muitas coisas que esperamos ainda não se realizaram, porém o caminho para conquistarmos é a fé, pois ela nos motiva a superarmos os obstáculos para alcançarmos os objetivos. Porém, faço uma outra pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Tenho que ter fé em quê? Olha só, hein? Agora, vamos lá. Em que deve se basear a sua fé. Muitas vezes deixamos que a superstição influencie a nossa maneira de ver e esperar a realização de nossos objetivos. Algumas pessoas acreditam em trevo de 4 folhas e pé de coelho, tomam sopa de lentilha no final do ano, pulam não sei quantas ondas ou tomam qualquer outra ação com o objetivo de conquistar algo. Porém, Deus nos ensinou em que deve se basear a nossa fé. Jesus disse que devemos crer em Deus e nele. Olha o que diz o livro de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Deus nos ordena ainda que não devemos basear a nossa fé em imagens de escultura ou qualquer outro símbolo, pois Ele é o único Deus e detém todo o poder. Uma das passagens em que Deus ordenou isso está no livro de Levítico. Levítico, capítulo 26, versículo 1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus não quer que façamos imagens para cultuarmos e depositarmos a nossa fé nelas, pois quer que, simplesmente, em suas palavras. Lembre-se de que todas as palavras que Deus disse e diz são poderosas. Em Gênesis, Deus disse, haja luz. E houve luz. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Em Mateus 12, versículos 38 a 40, a palavra diz, então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e indúltera
Pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Na passagem acima, os fariseus e os escribas queriam ver sinais para acreditar em Jesus. Porém, lembre-se de que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Conforme já falei anteriormente, não é preciso ver para crer, mas sim crer para ver. Jesus disse a Marta na passagem que relata a ressurreição de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Se até este momento você colocou a sua fé em pessoas ou imagem, entenda que Deus está ensinando que não é assim que você irá alcançar o propósito dele para a sua vida e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se já entendemos o que é fé, em que ela deve se basear, vale acrescentar mais uma pergunta: quando tenho que ter fé? A resposta é: em todo tempo. Olha só o que diz em Gálatas capítulo 3, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Neste versículo da Epístola aos Gálatas e também em um versículo semelhante em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, está escrito que o justo viverá da fé. Ou seja, a fé deve ser a motivação e o combustível daquele que crê na obra da redenção de Jesus Cristo na cruz. Pergunte-se: em algum momento eu consigo parar de viver e retornar quando eu quiser? Não. Então, também não posso parar de ter fé em nenhum momento. Você deve ter fé em tudo o que fizer. Fé para acordar, orar a Deus pedindo que abençoe o seu dia e crer que terá um dia maravilhoso. É o que fazemos todos os dias no café da manhã com Deus. Fé para crer em qualquer desafio a que você será submetido no trabalho será mais um motivo para que Deus mostre o seu amor e sua felicidade por você. Fé para ir até a casa de seus pais e, apesar de qualquer briga ou discussão que esteja ocorrendo lá, Deus abençoará para que você seja luz naquele lugar e paz de Jesus virá sobre aquela casa. Fé para crer que aquele seu amigo ou sua amiga que odeia ouvir o nome de Jesus se converterá porque Deus o ama ou a ama e deseja salvá-lo ou salvá-la. Simplesmente fé. Certa vez ouvi uma história sobre a definição de fé. Um missionário foi enviado a um país em que não havia a palavra fé na língua nativa, e por mais que ele se esforçasse para explicar aos nativos, não era possível. Certo dia, quando muitas pessoas estavam prestando atenção em seus ensinamentos, ele pediu que um dos nativos ficasse em pé e, após tomar uma certa distância, o missionário correu e jogou-se nos braços do outro homem que o segurou. Então o missionário explicou àqueles que estavam ouvindo que Deus quer de nós. Quer que nos joguemos nos braços dele, crendo que ele irá nos segurar para sempre. Meu irmão, minha irmã, fé é dependência total de Deus. Deus quer que dependamos totalmente dele, para que possamos cumprir o seu propósito para nossas vidas e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Quando permitimos que o orgulho tome conta dos nossos pensamentos, não permitimos que Deus nos guie, pois achamos que não precisamos dele. Porém, Deus disse que no livro de Provérbios que abate os soberbos e dá graças aos humildes. Fé é dependência total de Deus.
Por acaso pode a criatura ser maior do que o Criador? Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida, que ninguém pode realizar. O que Ele deseja é que você o busque para conhecer este propósito e viver toda a felicidade, o melhor que Ele preparou para você. Em Romanos, capítulo 14, versículo 23, a palavra diz: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E contudo, o que não é de fé é pecado. Isto é, tudo que você faz sem fé, duvidando em seu coração, é pecado, pois significa que você não crê totalmente em Deus, que criou os céus e a terra e também nos criou. Existem pessoas nas igrejas que não sabem como agradar a Deus, porém, Ele mesmo nos ensina por meio da sua palavra. Em Hebreus 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. É necessário que você creia que Deus existe e que é seu galardoador, recompensador. Ou seja, quando você crer em Deus e na sua obra maravilhosa realizada na cruz, Ele retribuiu de acordo com a medida da sua fé. Agora, se ter fé é tão importante, onde eu consigo ter fé? Olha o que diz em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. A fé é conquistada à medida que você se dedica a aprender a palavra de Deus. Deus permitiu ao homem registrar a sua palavra para que todos possam conhecê-lo, reconhecer as maravilhas que ele realizou durante toda a história. A criação de todas as coisas, a nossa criação, o resgate do povo de Israel, os milagres nas batalhas contra os povos inimigos, os livramentos concedidos àqueles que creram nele e, principalmente, a obra redentora de Jesus Cristo na cruz para nos livrar de todos os pecados e dar-nos a salvação. Deus é tão maravilhoso que também nos ensina o que a fé permite alcançar. Ouvindo este grande propósito deste quinto dia, você pode pensar que existe um limite, mas você verás que, para Deus, não há limite. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Pai amado, bendito, neste exato momento entramos em concordância com o Seu Espírito, Pai, e pedimos que o Espírito Santo adentre em nossos corações para que o Senhor tenha livre acesso para nos ensinar mais sobre a Sua verdade. Ajuda-me a compreender tudo, Pai, que eu aprendi hoje, para que haja uma transformação em minha vida e minha mente. Eu quero cumprir fielmente a Sua vontade. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Ajuda-me a concentrar-me. Ajuda-me a buscar mais. Ajuda isso, Pai. A transformação na minha vida. Eu peço isso em nome do Seu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.